Oi! Hoje mais uma videoaula no nosso feed Rato Danato. Vamos falar um pouquinho mais sobre neuroanatomia. Então, se você gosta das nossas aulas, se você acha isso legal, entra aqui embaixo, se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever, clica aí, dá o seu legal, dá o seu joinha, compartilha para mais gente poder receber essa aula. Tá precisando aprender um pouquinho mais sobre ventrículos encefálicos? Então nós vamos falar sobre ventrículos encefálicos, a sua definição, a sua identificação, quais são eles, e além do mais vamos terminar nossa aulinha falando sobre a circulação de líquor dentro desses ventrículos e fora desses ventrículos no espaço subaracnoide. Então, preparado? Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, então agora vamos falar dos ventrículos? O que são ventrículos cerebrais? Ventrículos, na verdade, são cavidades. A palavra ventrículo significa cavidade. Nós temos ventrículo no coração, não temos? Mas também temos no encéfalo. São cavidades no interior do nosso encéfalo. Cavidades, buracos. Isso quer dizer, então, que eu posso ser uma cabeça oca? Porque dentro do meu encéfalo eu tenho buracos, cavidades, que são chamadas ventrículos encefálicos. E não é uma só não, são 4 cavidades e não são pequenas, ocupam um bom espaço. Ocorre que essas cavidades não são preenchidas por ar. Eu não sou um cabeça de vento. Eu posso ser um cabeça oca, mas eu não sou um cabeça de vento. Eles são preenchidos por líquido, o líquido cerebroespinal, também conhecido como líquor. Esse líquido é importante dentro do nosso sistema nervoso porque ele oferece proteção. Mas isso me faz ser então agora, além de uma cabeça oca, uma caixa d'água. Que é como se meu sistema nervoso estivesse dentro de uma caixa cheia de água para ele ficar um pouco mais leve, um pouco mais protegido. Essa é a função dos ventrículos, diminuir o peso do encéfalo e ajudar nessa produção desse líquor. Muito bem, adiantando então, vamos estudar os nossos ventrículos encefálicos. Quais são eles? Então nós temos 2 ventrículos chamados ventrículos laterais, porque eles estão localizados no interior do nosso telencéfalo, no interior do cérebro. Um em cada hemisfério cerebral. Por isso ele é chamado ventrículo lateral direito e ventrículo lateral esquerdo, também conhecidos como primeiro e segundo ventrículos. Eles apresentam 2 partes principais, na verdade mais do que 2, mas partes principais. Um corpo e 3 extremidades, que são chamadas cornos. Isso mesmo que você ouviu. Cornos, chifres, pontas. Esses cornos são os cornos que você ostenta por aí, andando pela rua. Eu ostento os meus com orgulho, porque os ventrículos laterais, eles apresentam 3 cornos, cada um deles. Portanto, eu fico andando por aí com 6 cornos na minha cabeça. Além dos ventrículos laterais, nós temos também o terceiro ventrículo, que fica centralizado. E depois nós temos o 4º ventrículo, que você pode ver na imagem aqui do lado, que a gente consegue identificar os ventrículos laterais como esses 2 azuis que você está enxergando aí. O terceiro ventrículo é aquele amarelinho ali no meio. E o 4º ventrículo é aquele que está em roxinho embaixo na imagem. Tá vendo ali? Esses são os ventrículos que estão dentro do nosso encéfalo. Então agora vamos observar esses ventrículos. Este é o corno anterior do ventrículo lateral. O corno anterior do ventrículo lateral dá origem ao corpo. E o corpo vai dar origem ao corno posterior, que fica lá no lobo occipital. Do corno posterior temos o corno inferior, que fica bem lá no lobo temporal. Nós temos 2 ventrículos laterais, um direito e outro esquerdo, que vai aparecer aqui agora, lá em cinza mais claro. Os 2 ventrículos laterais vão se comunicar pelos forames ventriculares e se comunicam com o terceiro ventrículo, que é o que você está vendo aí agora. Olha só os forames interventriculares que vão comunicar esses ventrículos. Veja que o terceiro ventrículo tem um orifício, que é onde há a aderência intertalâmica. A aderência intertalâmica comunica os 2 tálamos. E um pouco mais inferior aqui nessa parte, nós temos o terceiro ventrículo, onde fica o hipotálamo. Aí o terceiro ventrículo se comunica inferiormente pelo aqueduto cerebral, que é esse que eu estou mostrando aqui agora. E o aqueduto cerebral termina no 4º ventrículo. O 4º ventrículo, por sua vez,
ele continua no canal central da medula. Porque a medula fica logo abaixo do tronco encefálico, então ele continua no canal central da medula ali e vai se abrir lá no finalzinho. Olha aqui as imagens. Olha os ventrículos laterais em cinza, um pouco mais claro ou branco. O terceiro ventrículo. O quarto ventrículo aqui, mais ínfero posterior. E a gente consegue ver a comunicação do aqueduto cerebral e o canal central da medula espinal. Aqui é a aderência intertalâmica. E aqui os forames ventriculares, que comunicam aí os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Beleza. Então agora vamos continuar. Identificamos os ventrículos. Nossa função agora é estudar o fluxo do líquor. O líquor é o líquido cerebroespinal. Ele é um fluido aquoso, transparente, aquele que é avaliado quando se está com meningite, que se faz punção licórica. Ele tem uma função importante dentro desse sistema. Esse líquido que está banhando o nosso sistema nervoso dá uma proteção hidráulica bastante importante. Além do mais, também nos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos têm pulsação. Quando o líquido está em torno aos vasos, esta pulsação é absorvida pelo líquor e não alcança o tecido nervoso propriamente dito. E isso poupa o sistema nervoso de algumas lesões. O líquor é produzido nos plexos corioides, que são células ependimárias que estão no interior dos ventrículos encefálicos. Então, lá nos ventrículos laterais, ele fica no corpo e principalmente no corno inferior dos ventrículos laterais. Mas também nós encontramos no teto do terceiro ventrículo e no teto do quarto ventrículo. E ali o líquor ele é produzido. Ele enche os ventrículos e pelas comunicações entre os ventrículos, ele vai descendo no sistema, inclusive pelo canal central da medula espinal. Só que tem uma região que ali abaixo do quarto ventrículo, na comunicação do quarto ventrículo, em que ele se comunica com uma cisterna. O que é uma cisterna? Cisterna é um espaço onde acumula líquido no espaço subaracnoide. E a cisterna magna recebe essa comunicação. E a partir então dessa região, do quarto ventrículo com a cisterna magna, a gente tem o líquor ocupando o espaço subaracnoide. Então qual é o trajeto do líquor? Ele é produzido nos ventrículos laterais, pelos forames interventriculares ele se comunica com o terceiro ventrículo, a partir do terceiro ventrículo ele desce pelo aqueduto cerebral e vai para o quarto ventrículo. No quarto ventrículo ele tem duas aberturas laterais e uma mediana, e aí ele comunica com o espaço subaracnoide lá na cisterna magna. E pelo espaço aracnoide ele vai encher as outras cisternas e vai circular nesse espaço subaracnoide até ser absorvido pelas granulações aracnoides que devolvem o líquor para a circulação sanguínea, para as veias, especialmente nos seios venosos que nós temos no crânio. Muito bem, vamos olhar isso então. Olha lá o ventrículo lateral e esse em vermelhinho só o plexo corioide. Olha só, que está no terceiro ventrículo, no teto, também no corpo e no cor do ventrículo lateral. Esse líquor ocupa o espaço do ventrículo, passa para o terceiro ventrículo pelo forame interventricular, ocupa todo o espaço do terceiro ventrículo, passa para o quarto ventrículo pelo aqueduto cerebral e no quarto ventrículo ele sai pelas aberturas laterais e mediais que comunicam com o espaço subaracnoide. Alcançando então o espaço subaracnoide, esse líquor circula. Olha só, aqui é a cisterna cerebelomedular, também conhecida como cisterna magna. E aí olha só o fluxo do líquor em setinhas vermelhas. Ele vai ocupando outros espaços subaracnoides, complementando outras cisternas, como a cisterna superior, a interpeduncular e outras cisternas importantes. Olha só, lá no final da medula espinal, se nós acompanharmos, a gente vai ver que existe uma cisterna lombar, onde acumula um pouco de líquor, onde se faz a punção quando se retira da coluna vertebral. Esse líquor, então, o mesmo líquido que está lá no cérebro, que está no cerebelo, que está na medula espinal, sobe e circula no espaço subaracnoide, envolvendo tanto medial internamente quanto lateralmente. Olha só o espaço danado que tem aí subaracnoide, protegendo o nosso encéfalo de colisões.
Aí quando esse líquido chega nas granulações aracnoides, que estão ali na região do seio sagital, a sua maior quantidade, ele é drenado agora pelas setinhas azuis para os seios venosos, onde esse líquido que foi produzido é devolvido à circulação sanguínea. E aí, gostou? Interessante, né? Então vamos fazer uma revisãozinha bem rápida daquilo que nós aprendemos nesta videoaula de hoje? Olha só, nós estudamos primeiro os ventrículos, identificamos os ventrículos e sua localização. Olhamos um pouquinho onde é produzido o líquido cerebroespinal, que ele é produzido e absorvido, mas ele vai ficar circulando nesse sistema. Então os plexocorioides são as células responsáveis pela produção do líquor que estão no interior dos ventrículos cerebrais. E aí então esse líquor vai saindo, passando por vários espaços, alcançando as granulações aracnoides. E aí ele vai ficar circulando até ser absorvido lá nas granulações aracnoides. Ficou claro para você? Então se você gostou, de novo, ó, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, dá o seu like se você ainda não deu o seu like, compartilha para mais gente conseguir aprender com isso. Agora no próximo slide eu vou deixar as referências bibliográficas, ok?